Beleza, vou começar aqui então. Hoje a gente recebe o jornalista João Lara Mesquita aqui no podcast Maré Sonora. É uma grande honra recebê-lo aqui, João. Muito obrigada por aceitar o convite de participar de um episódio aqui no podcast. Imagina, Marina, o prazer é meu, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Legal. Eu queria começar te perguntando, João, no seu site, no Mar Sem Fim, quando a gente lê um pouco da sua biografia, Sim. lá a gente descobre que você é músico de formação, jornalista e fotógrafo. É verdade. O que veio primeiro? Música. Eu quando, na época de estudante, a única coisa que eu estudei de forma acadêmica mesmo foi música. O resto eu aprendi ao longo da vida, metendo a cara. Mas música não. Eu comecei a estudar música muito tarde, com 17 anos, para quem queria fazer carreira, né, ainda mais em música erudita. Você começar com 17 anos é tarde demais. Mas eu não sabia disso nessa época. Eu sei que eu gostava de ouvir música em casa, música clássica e tal. Um dia comecei a estudar piano, 15 dias depois abandonei tudo e me dediquei só à música. Durante 10 anos foi tudo que eu fiz. Estudava 7, 8, 9 horas por dia, até conseguir ir para os Estados Unidos, onde entrei numa faculdade de música, na Manhattan School of Music, para cair a ficha. E quando eu consegui finalmente entrar nessa escola, né, caiu a ficha que eu era velho demais para começar uma carreira. Imagina, eu estava entrando na faculdade com 25 anos e era a idade que os americanos, os mais atrasados, saíam da faculdade. Então, ali eu tomei consciência de que, por mais que eu fizesse, se eu quisesse seguir uma carreira profissional, eu estava entrando numa roubada. Ainda assim, fiquei 3 anos nos Estados Unidos, onde eu estudei, me dediquei a ir mais ao meu instrumento, percebi que eu não ia, um ano depois, eu vi que não ia poder fazer carreira mesmo. Então, saí da escola, que era uma faculdade, e estudei durante esse período com um grande clarinetista que tinha lá. Cheguei a desenvolver razoavelmente bem no instrumento, mas depois de quase 3 anos lá, eu voltei para o Brasil e abandonei a música de forma profissional. Comecei a dirigir a Rádio Dourado, que era uma rádio do Grupo Estado, do qual eu sou acionista. Eu estava lá em Nova York, meio perdido, meio desiludido, com a perspectiva de não poder seguir a carreira, quando encontrei um tio meu que me conhecia muito, trabalhava no jornal. Esse tio me viu desanimado e perguntou o motivo, eu expliquei. Ele falou: por que você não volta para o Brasil e assume a Eldorado? A gente não sabe o que fazer com aquilo é um elefante branco, você já andou trabalhando lá. Eu tinha, durante um período mesmo que eu era estudante de música, eu fazia programação. A Eldorado, nesse tempo, tocava 7 horas de música erudita por dia, tinha vários programas de música clássica e tal coisa, e eu fazia programação lá, já tinha uma noção do que era a rádio. E quando ele me fez o convite, eu disse: não tenho nada a perder, então vou aproveitar um pouco mais Nova York aqui, que por enquanto eu só estudei, não consegui nem conhecer a cidade. Me dê um tempo e depois eu volto. E assim foi. Voltei em 1972 e no início do ano, e logo em março assumi Eldorado, onde fiquei 20 anos. E você também tem uma forte atuação nas questões ambientais, né, João? Você, sim, diferente de vários jornalistas, você vai além e participa ativamente. Isso foi depois da rádio? Não, aí é um pouco a minha história de vida que me ajudou. Meu pai era pescador, então eu desde criança eu conheci o mar, né? Eu conheci o mar quando eu tinha 5 anos de idade. Eu tenho 65. Com 5 anos, eu tenho impressão, 5, 6 anos, eu fui a primeira vez. Meu pai tinha uma casa em Cananéia, a região do Lagamar, uma região muito rica, um berçário de vida marinha, um dos mais importantes do Atlântico Sul, fica no sul de São Paulo. O Lagamar vai de
do sul de São Paulo até o norte do Paraná, até a Baía de Paranaguá, uma região de manguezais, riquíssima. E, bom, ali eu tive meu primeiro contato. E depois disso, quando foi em 1967, meu pai vendeu a casinha que tinha lá e comprou um barco, cuja base era Santos. E a partir dali começamos a sair todo fim de semana, sem praticamente uma exceção, durante pelo menos 20 anos seguidos. Então eu tive o privilégio de ver, por exemplo, a costa de São Paulo e Rio de Janeiro desocupada, porque eu comecei a navegar no mar mesmo em 1967, imagina. Ilhabela não tinha praticamente uma casa, as ruas eram de terra, Angra dos Reis era virgem, a gente costumava passar férias em Angra dos Reis com o barco, ficamos ali 15 dias, todo verão, todo janeiro, sem ver uma pessoa sequer, sem ver um barco sequer, e de repente, quando foram nos anos 70, 1971, 72, abriram a estrada litorânea brasileira, a BR-101, e ali em 6 meses eu vi o poder destrutivo do ser humano, né? A costa paulista e carioca, que era praticamente virgem, virou quase um favelão, exagerando, né? Um pouco, mas ainda é uma beleza como paisagem, mas já extremamente estragada, porque as leis aqui nunca são respeitadas, né? O Brasil dizem que é o único país do mundo que tem lei que pega e lei que não pega. E as leis ambientais aqui, especialmente as para o bioma marinho, nunca pegaram. Então as pessoas fazem os maiores disparates e nada acontece. Aterram um mangue para construir uma marina ou para construir um clube ou um condomínio, constrói no topo de morro. Todas as coisas erradas possíveis e imaginárias acontecem. E eu vi isso acontecer, e vi a rapidez que foi. E isso é que me impressionou. E a partir daí, foram mais 20 anos navegando, entendeu? Então eu fui conhecendo o mar, não só conhecendo, mas tomando noção de que ele era um ecossistema muito importante. E nunca era discutido como um ecossistema. As pessoas aqui no Brasil começaram a se envolver com a questão ambiental nos anos 70, ainda em plena ditadura, quando Paulo Nogueira Neto conseguiu criar a secretaria, a SEMA, que era a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que acabou anos depois se transformando em Ministério do Meio Ambiente. Então começou aquele movimento, teve a famosa Conferência de Estocolmo nos anos 70, que levantou a bola que o negócio estava ficando sério, que nós estávamos destruindo o planeta com uma rapidez muito grande. Depois, mais na frente, nos anos 80, começaram a pipocar ONGs, serem criadas ONGs aqui no Brasil, todas elas focadas no meio ambiente terrestre. Então surgiram ONGs emblemáticas e algumas das melhores do Brasil até hoje, como a SOS Mata Atlântica, mas todas elas miravam o continente. Não havia nada para o mar. O brasileiro tinha uma relação frívola e distante com o mar. O mar era um espaço de lazer, lugar para você ir nas férias, biquíni, cerveja, etc. Quando é muito mais do que isso, né? Ou não é apenas isso, né? E durante os meus tempos, isso foi uma parte da constatação que eu tive, né? E por causa dessa questão do meu pai ser pescador, tudo. Eu mesmo que eu gostei de pescar, achava aquilo muito chato, mas adorava estar num barco, que era uma casinha flutuante, ia de ilha para ilha, me sentia ali um Robson Crusoe. Fui crescendo, fui me dando conta da importância do bioma marinho e também na Eldorado isso ajudou muito o período do Eldorado, porque quando eu estava lá eu costumava abrir muito a rádio para as discussões que estavam em volta, que estavam na cidade. Eu trazia essa discussão para dentro da rádio, chamava os contentores
dava um horário para eles e fazia com que eles discutissem aquilo lá dentro, para a rádio funcionar como uma espécie de grande megafone e pegar uma discussão que às vezes era pontual e pequenininha nesse grupinho e expor ela para a audiência. Isso ajudou muito a imagem da rádio, e eu focava em assuntos que as outras emissoras não cobriam, porque quando eu assumi a Eldorado, ela era uma empresa completamente falida, com uma equipe que tinha sido contratada em 1958, quando ela foi inaugurada, sem nenhuma mudança. Então, quando cheguei lá, eu tinha 2 dias de Eldorado e os outros todos tinham 30 anos de empresa. Era uma equipe que estava desestimulada, foi muito duro o negócio. Então, enquanto eu tentava desfazer os nós ali, eu pegava essas discussões e trazia para a rádio, até para ganhar tempo, porque eu não tinha o que pôr no ar. Eu não tinha sequer uma redação dentro da rádio. Eram 2 emissoras, uma FM e uma AM, né? E isso me ajudou, então, a conhecer os ambientalistas que, então, se expunham, enfim, eu fui aprendendo também com eles, e a ponto de que, até sem querer, uma das campanhas mais emblemáticas que teve aí sobre meio ambiente nasceu na Rádio Eldorado sem nenhuma pretensão, que é a campanha de despoluição do Rio Tietê. Nós fizemos um programa numa época, aí já muitos anos depois de eu ter assumido, eu assumi em 82, cerca de 10 anos depois, a rádio eu tinha conseguido limpar, trazer uma equipe nova, tirar os nós cegos que estavam lá e tal, e eu tive um diretor de redação a quem eu pedi que procurasse temas que não estivessem na mídia. Eu não aguentava mais ouvir a mesma coisa que o jornal tinha dado, que a televisão tinha dado, não sei o quê. E ele um dia me sugeriu fazer um programa, nós tínhamos um acordo com a BBC de intercâmbio. Ele sugeriu, por que a gente não faz um programa, o pessoal da BBC passeia pelo Tâmisa e mostra como o rio era poluído, descreve como ele foi despoluído, e ao mesmo tempo a gente põe uma equipe aqui para falar sobre o Rio Tietê, que é esse esgoto a céu aberto. Sim. E que ninguém dava bola. Era curioso isso. Foi uma grande sacada desse jornalista, porque nessa época nós já estávamos às vésperas da Rio 92, então o movimento ambiental estava fervendo em São Paulo, mas as pessoas só se preocupavam com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com a Caatinga. Ninguém falava do Rio Tietê, que era uma nojeira. Sim. Né, enfim. E esse programa criou uma catarse. O programa não tinha nenhuma ideia de fazer campanha, apenas de mostrar para o público que, se o cidadão reclamasse, o poder público tendia a fazer a parte dele. Foi o que aconteceu em Londres. O Tâmisa começou a cheirar tão mal e os ingleses protestaram, foram à rua, fizeram passeatas, abaixo-assinado, o governo começou a investir para despoluir o rio e despoluiu. A ideia nossa era mostrar que a força da opinião pública. Esse programa durou 2 horas, ou um pouco mais, era ao vivo, uma equipe nossa de barco no Tietê conversava com uma equipe de barco no Tâmisa e gerou uma catarse. As pessoas queriam participar da campanha, ligavam para a rádio sem parar, mandavam fax, eu quero doar, eu quero participar. E eu digo, não tem campanha, meu Deus do céu. Eu mal conseguia cuidar da rádio e ainda ia cuidar de uma campanha. Aí eu procurei uma ONG, que era a mais emblemática que tinha aqui, que era a SOS Mata Atlântica. Eu vi aquele movimento extraordinário, que não parava, meses depois do programa, continuava essa história de campanha, não sei o quê. Enfim, eu fui na SOS, conversei com eles, falei, vocês têm que me ajudar, vocês que entendem do assunto, me digam aí o que vocês precisam para vocês tomarem conta dessa campanha. E eu faço a minha parte de carrear o público para ir, ou algo mais, que for preciso. E eles, então, fizeram um cálculo ali e disseram, olha, nós precisamos de grana, porque o dinheiro que nós temos hoje é para proteger a Mata Atlântica. Agora, se você conseguir nos trazer grana, eu posso fundar, dentro do guarda-chuva jurídico da SOS, um núcleo para cuidar do Tietê.
E aí a gente traz profissionais e biólogos e gente que entende. E eu falei, tudo bem, faça o orçamento. Eles fizeram, eu fui à luta, 2 anos depois eu consegui. Foi a maior doação até então feita para a causa ambiental. Foram $350 mil que eu consegui tirar do Unibanco. Olha. Que esse dinheiro proporcionava que o núcleo tivesse vida autônoma durante 3 anos. E era o custo do núcleo por 3 anos. E o próprio Unibanco só deu esse dinheiro quando ele viu um estatuto do núcleo União Pro Tietê, que foi de fato criado, que tivesse um foco para buscar o próprio patrocínio. Ou seja, eles não queriam dar dinheiro para uma coisa que durasse 3 anos, acabou e sai de cena. Não, eles exigiram que o núcleo tivesse essa capacidade de buscar patrocínios para depois dos 3 anos, já com certo nome, ela pudesse se manter. E assim, o Núcleo Tietê foi criado, se mantém até hoje, já passaram mais de 25 anos, e apesar do rio ainda não estar totalmente despoluído, houve uma significativa melhora, e que basicamente o trabalho é você fazer saneamento básico, né, que não tinha, então toda a sujeira, todos os rejeitos da população de São Paulo e cidades dos arredores iam para o rio. E, na época, a gente tinha governos sérios, políticos de outro calibre do que hoje em dia, no Brasil, pelo menos, não se vê. Estou me referindo a Mário Covas, Franco Montoro. Foi o Covas que, governador de São Paulo, foi feito um abaixo-assinado que 1.200.000 paulistanos, na época, 10% da população de São Paulo assinaram esse abaixo-assinado. O Covas percebeu essa catarse, pegou a obra do Tietê como uma obra prioritária, e de lá para cá foram investidos mais de $3 bilhões, entre dinheiro do governo do Estado, do Banco Mundial, tudo para saneamento básico. E a situação do Rio melhorou bastante, não falta muito ainda, mas houve uma melhora significativa, e isso tudo me deu, como eu te falei, me deu muito conhecimento na área ambiental. Então, finalmente, quando eu saí da emissora, depois de 20 anos lá, em 2003, a família decidiu que era hora de profissionalizar as empresas e todos os acionistas que tinham cargo deveriam sair. Nessa altura, eu tinha mais ou menos 50 anos, tendo tido uma formação acadêmica totalmente exótica, como eu disse para você, a única coisa que eu estudei foi música, e mesmo assim não me formei, e depois eu passei 20 anos dentro de uma rádio, eu falei, pelo amor de Deus, com 50 anos de idade, o que eu vou fazer da vida agora? Onde é que eu vou arrumar uma profissão? E aí eu arrisquei, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Mais do que nunca, nessa época, 2003, o movimento ambiental fervia no Brasil, só se falava nisso, Mata Atlântica, a Amazônia, que já vinha sendo depredada, não sei mais o que, e ninguém falava do mar como ecossistema. Né? Eu ficava dizendo, o que adianta salvar a Amazônia se deixar morrer os oceanos? Vai tudo para o saco. Né? Os oceanos são o grande pulmão do mundo, 50% do oxigênio que a gente respira é produzido pelas algas do fitoplâncton, e ninguém se dava conta disso. Os oceanos, enquanto ecossistema, estavam completamente afastados da imprensa. A imprensa nem se tocava, o mar não entrava na mídia, a não ser na época das férias de verão. Aí todo mundo falava, aqueles shows, 1 trilhão de pessoas na praia, mas o lixo que era produzido, os ecossistemas marinhos sendo detonados, ninguém falava nada. Então eu resolvi tentar uma loucura. Eu tinha um veleiro, eu navegava, né, a partir do tempo que meu pai parou de pescar, eu fui para o mar, eu me apaixonei por aquilo. Então eu tinha um veleiro, eu resolvi fazer uma série de documentários para mostrar a zona costeira do ponto de vista ambiental. Eu levei meu veleiro para o rio Oiapoque, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa,
Nunca tinha feito televisão, mas fiz um acordo com a TV Cultura, eles toparam a ideia, e eu comecei em abril de 2005, eu saí do Oiapoque e comecei a descer a costa brasileira. 2 anos depois eu cheguei no Chuí, em abril de 2007, eu cheguei no Chuí, não fiquei esse tempo todo no barco, óbvio, eu fazia por etapas, né? Saía do Rio Oiapoque até Macapá, voltava para São Paulo de avião, editava o material que eu tinha, mandava para a Cultura, pegava o avião de novo, pegava o barco em Macapá, descia até Belém, e assim, por etapas, sucessivamente, foram 33 etapas, e eu fiquei 2 anos no ar e mostrei o litoral inteiro brasileiro, todos os absurdos, todas as belezas, e sempre entrevistando. Os programas tinham subsídio sempre dos professores universitários especialistas nos ecossistemas daquela região. Então, se era, por exemplo, o litoral do Amapá, basicamente manguezal. Eu, antes de começar a viagem, eu entrevistava os 5 maiores especialistas em mangue do Brasil para saber qual era a função do mangue, o que nós estávamos fazendo de errado com o mangue, não sei mais o quê. Aí eu saía descendo, filmando, entrevistando os caboclos, não sei o quê, e depois entremeava essas filmagens com a opinião do pessoal. E isso foi um sucesso. Para mim, a surpresa foi um sucesso. Durante os 2 anos que teve no ar, foi o programa de maior audiência da TV Cultura. Na época, eu tive 3 pontos de média, que para uma TV educativa era bastante. Cada ponto do Ibope naquela época, se não me engano, correspondia a 60 mil pessoas. Esse programa trouxe, finalmente, o bioma marinho para a mídia, porque todo mundo ficou impressionado com o tamanho do estrago que a gente causou ao litoral brasileiro. E esses assuntos, ocupação irregular de mangue, construção em cima de duna, apropriação indevida de praias, lixo marinho e outras bobagens que a gente fazia, que nunca entraram na mídia, finalmente, a partir daí, passaram a ser comuns na imprensa, né? Então, também não tive essa pretensão, eu simplesmente não sabia outra coisa o que fazer. Ou eu fazia isso, ou eu fazia isso. E deu certo, foi um sucesso, e eu abri meu site, e desde então eu vi que era importante ter algum jornalista cutucando, provocando, e quando você achava um tema daqueles que comovem o público, isso gerava matéria nos jornais, nas revistas, que já nem existe mais, na televisão, etc. Então, eu estava frequentemente no mar, não saía do mar, praticamente direto ali, você ia topando com as coisas bonitas ou feias, você ia encontrando com elas, né? E ao botar numa televisão, você conseguia essa repercussão, que outros veículos acompanhassem, etc. Então, eu acabei me especializando no bioma marinho. Eu acho que sou o único jornalista que eu conheço, deve ter outros aí, mas que eu conheça, eu sou o único jornalista ambiental especializado no bioma marinho. 99% dos que eu conheço especializados na Amazônia, na Caatinga, nisso ou naquilo, mas não no mar pelas próprias dificuldades, né? No mar é mais difícil, é longe, não comove o público. Uma onça que morre no Pantanal faz o Brasil quase parar, fazer 1 minuto de silêncio. O mar, para comover o público, você precisa... Nossa Senhora, não sei o que você precisa fazer. Você precisa entrar com um tanque de guerra lá, dando tiro de canhão numa baleia para o público se comover. E é mais ou menos assim no mundo todo, porque você não vê a vida marinha, né? Eu depois estudei a questão, estive nos Estados Unidos, conversei com biólogos, especialistas, eles falaram, olha, aqui é a mesma coisa. O americano médio não tem relação nenhuma a não ser ir para lá, para a praia, tomar cerveja e se queimar, etc., porque você não vê a vida marinha. Não é à toa que
o que as pessoas mais conhecem é baleia, tartaruga, que são os poucos animais que as pessoas veem, e aquilo traz um apelo emocional. Mas, regra geral, as questões do mar não comovem o público. Então, mais do que nunca, é preciso. A Amazônia praticamente vai sozinha. Cada árvore que cai lá, o jornal abre página inteira, as televisões, o mundo inteiro se preocupa com aquilo. E no mar não é exatamente assim. Então, eu percebi que tinha ali uma brecha até para a minha carreira futura. Eu que já tinha sido ex-músico, ex-diretor de rádio, ex-apresentador de televisão, fui fundo nisso através do site e não saí até hoje.